Fala, investidor! Seja bem-vindo ao Domingo com o Trader, comigo, Ricardo Afonso, sou analista, de ações e opções da Levante Investimentos. E o assunto de hoje é um grande insight operacional. Fica comigo aí que a gente vai em conjunto aqui construir um racional completo para testar ou talvez para complementar suas estratégias com opções. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ricardo Afonso, sou analista CNPI técnico e também eu sou especialista em investimento, uma certificação que se chama CEA, Certificado Especialista de Investimento da Ambima. Então, tenho duas certificações. Opero renda variável desde 2015 e nos últimos 3, 4 anos se tornou realmente a minha profissão, Eu ganhei dinheiro operando day trade e também, hoje faço parte aí de uma das maiores casas, se não a maior casa de análise do Brasil como analista técnico, Então acompanho curto prazo de renda variável entre, esse curto prazo tem ações e tem opções. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas para você operar trava de alta e trava de baixa, Se você é desse investidor que gosta, das estratégias direcionais com opções, e costuma operar muita compra seco, esse tipo de estratégia, fica comigo aí nesse vídeo que eu vou trazer um insight muito legal em relação às travas, tá? Trava de alta e trava de baixa, um mecanismo, um sistema aí para você trazer uma sobrevivência melhor para o seu capital, gerenciar um risco mais equilibrado e também, com dicas aí para você saber escolher, quais são os melhores momentos para montar ou uma trava ou a outra trava. O que vai conter nesse vídeo de hoje, então, em detalhes? Dicas de como gerenciar o seu capital, Vou falar sobre o gerenciamento, de capital de cada operação. Vou trazer algumas dicas, de como alocar capital para esse tipo de estratégia e o porquê, desse racional de alocação. Vou reforçar, os motivos pelos quais você tem que ter um planejamento, independente da estratégia que você for operar, O planejamento, muitas vezes, ele te obriga a buscar o sucesso, Ao invés de você ficar ali operando aleatoriamente, Muitas vezes a estratégia em si pode não ser das melhores, Mas o fato da gente ter disciplina para seguir essa estratégia, faz com que a gente se adapte e adapte a estratégia a cenários, mais vencedores. Então, é um planejamento, ter alguma estratégia por detrás também é um ponto extremamente importante. Vou reforçar e vou dar dicas aí de como conduzir, esse planejamento. E por fim, e não menos importante, eu diria até que mais importante, vou trazer algumas dicas, alguns setups que dá para você utilizar e principalmente, aonde você colocar essas travas, a trava de alta, a trava de baixa, perto do dinheiro, fora do dinheiro, longe do dinheiro, o motivo ali pelo qual às vezes escolher, na forma com que eu interpreto, e da forma com que eu faço junto com o pessoal da mentoria. Aliás, se você tem medo de operar opções, quer se aprofundar nos assuntos, em relação a opções, eu estou com uma turma em aberto agora para abril de 2024. Então, só clicar no link aqui na descrição e falar com o time, tá? O link é o WhatsApp direto do time comercial, aqueles que cuidam das inscrições, valor financeiro, é tudo com o time lá. Eu sei que tem uma turma em aberto agora para abril, se você quiser aprender de verdade, aulas 100% online e comigo. Isso pode te ajudar a se soltar aí também dentro, desse mercado que permite, além de estratégias direcionais, como as quais a gente vai abordar nesse vídeo, as estratégias também de renda passiva, que pode gerar caixa para você usar nessa estratégia aqui, na qual eu vou abordar aqui e me aprofundar um pouco mais com vocês hoje. Antes de mais nada, e não menos importante, vou explicar o que é, trava de alta e trava de baixa, Vou colocar aqui de uma forma bem simples para que você não se esqueça, e para que você sempre tenha ali, como buscar, na plataforma de opções ali a melhor, trava diante de algum cenário e não montar a trava de forma errada, Porque uma trava mal montada, você pode estar assumindo um risco ali muito além, do racional da trava de alta com call e da trava de baixa com call. Então, bora lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos para o Opilab, que é uma ferramenta aí para análise de opções.
O Pilab compartilhado, vamos lá então entender o que é uma trava de alta. Então vou pegar um ativo aqui que chama BOVA11, é a ETF da Bolsa, apenas para a gente entender a parte educacional. Então decora aí o que é uma trava de alta. Então uma trava de alta se resume em comprar uma opção cara, uma call cara, e vender uma call mais barata. Então, isso se caracteriza numa trava de alta. As duas pontas devem ter as mesmas quantidades. Então, é o mesmo que comprar a ação a um determinado preço e vender ela a um outro determinado preço em uma data futura. Então, por exemplo, BOVA está cotado a 122,90, perfeito? Vamos pegar aqui a ferramenta de desenho aqui. Então, o BOVA está cotado a 122,90. Então, ao invés de comprar BOVA, eu posso comprar uma call de BOVA dos R$ 122. Para isso, eu vou desembolsar um valor de R$ 2,53. Vamos imaginar que eu monte com uma ação de BOVA. Eu vou gastar R$ 2,53 e vou vender uma mais barata, né? Lembra? Comprar uma opção mais cara e vender uma call mais barata dentro do mesmo vencimento com a mesma quantidade. Então, vou lá e vendo menos um aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu compro a ação a 122 e vendo ela a 124. Ou seja, tenho um ganho máximo aqui nessa diferença. 122 para 124 é um ganho de R$ 2, né? Não é nenhum ganho. Quanto essa trava pode valer? Ela pode valer, no máximo, R$ 2. É isso que ela pode valer. Estou comprando a 122 e vendendo a 124. Então, a gente já sabe o quanto essa trava pode dar de lucro, né? R$ 122. Ricardo, eu preciso ter as ações, eu preciso ter o que para operar uma trava de alta ou uma trava de baixa? Apenas o dinheiro da operação. Então, nesse caso aqui, ó, estou comprando a 2,53, então vamos fazer a conta. Vamos pegar a calculadora. Vamos fazer a conta. Estou comprando a 2,53 menos 1,29. Meu custo na operação é de R$ 1,24. Então, com R$ 1,24 é o que eu preciso aqui para montar essa operação. Qual é meu ganho máximo? Então, meu ganho máximo é R$ 2, né? São os R$ 2 ali, menos o que eu gastei com a operação. Então, menos R$ 2. Então, menos R$ 2. Então, meu lucro máximo pode ser de 76 centavos, né? E qual que é o meu prejuízo máximo, né, nessa operação? Meu prejuízo máximo é a ação ficar abaixo dos R$ 122 e essas duas opções, elas viram pó. Então, o risco que eu tenho nessa operação é o meu capital alocado. Se eu colocar eu perco R$ 1. Se eu colocar, por exemplo, 1.000, eu posso perder, vamos colocar 1.000 aqui de cada. 1.000 menos 1.000, eu tenho R$ 1.000 de risco, R$ 1.200 para ganhar R$ 754 ali. Então, essa é uma trava de alta com call. Então, vamos para a trava de baixa com put, né? Então, vamos marcar o nome, trava de alta e trava de baixa. Se é uma trava de alta, eu espero que a ação suba. Se é uma trava de baixa, eu espero que a ação caia. Então, eu vou lá, vou comprar uma opção cara e vender uma opção barata. Então, é a mesma coisa. Ricardo, quanto que eu posso ganhar nessa operação? Então, vamos lá. Se eu vendi a 123, certo? Se eu comprei um direito de vender a ação, então eu vendi a ação a 123 e vou comprar a 121. Então aqui eu estou fazendo um trade esperando que a ação caia R$ 2. E quanto que eu vou gastar para montar essa operação? Bom, eu vou gastar, vamos de novo lá para a calculadora, então. Vou lá para a calculadora. Quanto que eu vou gastar? R$ 1,15. Então, vamos lá. R$ 1,15 menos 0,54 centavos. Eu vou gastar 61 centavos para montar essa operação. Quanto que eu posso ganhar? Menos R$ 2. Eu posso ganhar nela R$ 1,39.
E como que eu ganho grana nessa operação? A ação precisa cair abaixo, né, dos strikes da minha trava. Assim como na trava de alta, eu preciso que as ações subam acima dos strikes para eu ganhar grana. Então, na trava de alta, com call eu quero que a ação suba, na trava de baixa com put eu quero que a ação caia, né? É só a gente olhar aqui, por exemplo, o gráfico de payoff. Ó. A gente tem um gráfico de payoff que diz o seguinte: se a ação cair de preço aqui, a gente ganha grana, tá vendo? Essa é a linha do financeiro. Aqui embaixo é o eixo de preço, tá vendo? Aqui é o preço, tá vendo? Tá cotado a 122,90 hoje o ativo, né? Então, se ele cair para cá, ele está caindo de preço. O que, que acontece com a linha do financeiro? Ela vai dando dinheiro, porque é uma trava de baixa com put. Beleza, pessoal? No meu canal, reforçando, tem outros vídeos com trava de alta, trava de baixa, material completo de opções aí para você aprender, não aprende quem não quer, além, claro, da turma de mentoria. Então, isso aqui é a trava de alta e a trava de baixa. Pode parecer muito complicado, não. Em alguns momentos, a trava pode parecer algo extremamente complicado ou complexo, mas somente a prática pode te ajudar a destravar algumas estratégias, né? Assim como na vida, se a gente não pratica o que a gente estuda, o que a gente se empenha a fazer, o aprendizado não vem. Então, deixa aí nos comentários se você entendeu a estratégia, se você concorda ou discorda, se você gostou, né? Se eu conseguir tirar alguma dúvida sua, pelo menos o like, né? Pelo menos o seu like. Se você gostou do vídeo, né? Quiser deixar algum comentário, é muito bem-vindo, mas o like já ajuda eu a entender que o conteúdo tem sido relevante aí para vocês, para que eu continue a produzir esse tipo de material. Uma pergunta muito comum entre os investidores é a seguinte: trava de alta ou trava de baixa com put ou compra seco de opções, né? Qual é a diferença, né, entre as duas? Bom, o primeiro ponto é, nas travas, né, trava de alta e a trava de baixa, você tem geralmente um desembolso financeiro menor, né, uma vez que a trava ela custa menos do que comprar uma opção a seco, né? Lembra? A gente compra uma opção cara e vende uma opção mais barata, ou seja, a gente diminui, né, o nosso desembolso inicial da estratégia operando via trava. Então essa é uma primeira vantagem frente à compra seco. Uma segunda vantagem, né, a gente consegue posicionar a nossa trava muito mais próximo do valor de mercado e isso coloca, né, essa nossa trava com payoff muitas vezes melhor do que a compra seco, uma vez que, né, muitas vezes pelo financeiro que você quer alocar na operação, você acaba escolhendo uma opção ali muito fora do dinheiro, muito longe, e o mercado precisa fazer um deslocamento de preço ali mais expressivo para que você ganhe grana operando a compra seco. Então a trava ela tem essa vantagem, desvantagens de se operar as travas, né? Uma vez que a trava ela tem um limite de ganho, né? O limite de ganho da trava ela se dá na diferença entre os strikes. Já na compra a seco não existe limite para ganho, né? Uma vez que quando você está comprado a seco, essa opção ela pode se valorizar ali expressivamente ou infinitamente no caso das calls e no caso das puts tem um valor limitado ali ao preço de strike, né? Então imagina você comprar uma opção com strike de R$ 100, pagar R$ 1 e ela poder valer, né, R$ 100, né? Então você tem um ganho ilimitado. Só que é um ganho que depende muito mais de um deslocamento mais expressivo do mercado. Então essa é uma grande diferença entre operar opções a seco e operar as travas. Eu pessoalmente enxergo mais payoff nas travas, sendo que as compras a seco, né, é um complemento de estratégia feito ali ou para gerar algum tipo de proteção ou para fazer alguma especulação ali de vez em quando, um resultado, alguma
algum operacional um pouco mais agressivo, aí sim a compra seco ela se enquadra muito melhor, né? Já que o ganho dela é ilimitado. Sem contar, né, que operar uma trava de alta ou uma trava de baixa, você está lidando ali com duas opções diferentes. Você pode testar, montar numa ferramenta que faça o roteamento, né, das operações. Você pode se desenvolver mais, tentando, né, escolher as travas, né, mexendo ali, entendendo o que é um delta, entendendo o que é uma opção no dinheiro, dentro do dinheiro, fora do dinheiro, o que acontece com essa trava, né, no decorrer do período ali após você se posicionar na trava. Então, a trava de alta e a trava de baixa, elas podem ser uma escola, assim como elas foram para mim. Eu iniciei minhas operações com opções operando a seco, claro, né? A maioria dos investidores entram por esse caminho, mas o segundo passo ali foram as travas, né? As travas realmente se encaixaram muito bem ali por um período de tempo no qual eu testava. E hoje volto com o desafio das travas, né? Vocês sabem, né? Eu e o pessoal do SGR, que é a minha sala ao vivo, mais o pessoal da mentoria, a gente tem lá uma carteira de trava, né? Trava de alta ou trava de baixa, e a gente tem um desafio lá de manter um investidor que fez um aporte inicial, né? Um investidor simulado ali de R$ 1.000, e a gente tentar manter esse investidor ativo, seguindo, né, muita coisa do que eu estou falando nesse vídeo aqui para você. Então, boa parte do racional que eu uso lá, né, do plano de trade utilizado lá, tá nesse conteúdo aqui para você. Uma pergunta muito comum também entre os investidores é quanto de capital alocar na estratégia, né? Quanto você aloca numa estratégia que tem como risco cada operação virar pó, por exemplo. Então, isso é uma pergunta, uma dúvida muito comum, é algo extremamente complexo de responder, tá? E tem que ser muito bem avaliado, tá? Isso deve ser muito bem estruturado antes da montagem das primeiras operações. E por que eu reforço esse ponto? Porque se você tem uma estratégia extremamente agressiva, significa que essa estratégia ela tem um grau de alavancagem, ou seja, né, se uma trava tem um risco de virar pó, né, de perder 100%, ela é uma estratégia com um tom de alavancagem. Então, ela precisa ser muito bem dosada dentro do seu portfólio de investimentos para que ela não lhe cause, né, dor, não lhe cause dor de cabeça, não seja aquela detratora, né, de qualquer tipo de performance, né? Um erro muito comum dos investidores é não levar em consideração, tá, um gerenciamento de alocação nas estratégias, né? Os investidores têm uma dificuldade enorme em montar isso, porque realmente é algo que exige muita disciplina, esse é o primeiro ponto, muito planejamento, né? E todo mundo quer ganhar dinheiro e não quer planejamento, né? Isso vale para muitos setores, né? Fora do mercado financeiro, né? Muitos empreendedores montam seus negócios, né? Com a intenção de ganhar dinheiro, mas não sabem como vão fazer isso. Então, planejamento ele é importante não só dentro do mercado financeiro, né? Então, no mercado financeiro deveria ser tão importante quanto para o empreendedor, para o empresário, né? Como que um empresário monta uma empresa sem se planejar financeiramente? Então, no mercado financeiro deveria, né, ter essa preocupação também antecipadamente, mas não tem, né? Os investidores só sentem o tranco, né, quando eles tomam algum tipo de prejuízo um pouco mais expressivo, e aí sim eles vão entender qual é o risco e retorno de cada estratégia. Então, antecipadamente, a gente deve sim levar em consideração, porque quanto mais regra, né, quanto mais disciplinado essa nossa estrutura operacional for, mais a gente vai nos obrigando a melhorar essa estrutura para que ela entregue, né, cada vez mais qualidade operacional, não resultado financeiro, não ganhar dinheiro. Quanto mais qualidade operacional a gente tiver, né, com mais frequência a gente consegue repetir a estrutura, repetir a operação, repetir o que foi feito e aí sim galgar a famosa consistência, né? Na realidade, os investidores querem muito trade para ficar rico e eu tenho muito defendido a tese de que, né, nós precisamos realmente planejamento, né, operacional e colocar isso em prática trade após trade. E é extremamente difícil, porque a disciplina é o mais complicado dentro das estruturas e dentro de qualquer planejamento. Não adianta se planejar
e não ter disciplina. Não adianta querer ser um bom atleta e não ter disciplina para treinar. Então, é muito importante. Então, alocação de capital. Vamos lá. Uma das sugestões que eu consigo fazer para você, né, que quer testar esse tipo de estrutura, quer incluir, é usar, por exemplo, uma parte, um percentual do que você recebe de juros, de dividendo, de um JCP, um passivo que você receba no seu portfólio. Então, se você tiver uma carteira robusta de ações, por exemplo, e recebe aí muito dividendo, muitos juros, e quer dar uma pimentada na sua carteira de dividendos, você pode pegar 10%, 20% do que você recebe desses dividendos e fazer essas alocações pontuais em estratégias mais alavancadas, né? Porque se você consegue se desenvolver nessas estratégias alavancadas, você está, né, melhorando um resultado, você está usando de uma alavancagem limpa, né? Você está pegando um dividendo e colocando esse dividendo no risco, né? Pensando em multiplicar esse dividendo. Então, essa é a minha primeira sugestão, e na minha opinião, é o cenário ideal, tá? Que é usar dinheiro do mercado para operações no mercado. Então, sugestão número um. Sugestão número dois. O que, que eu penso com essa sugestão? Aqueles que já operam opções, já se desenvolveram em opções e fazem estratégias de lançamento coberto, venda de put coberta, estratégias que geram um dividendo sintético, né? Esses investidores podem pegar também um percentual ou um total desses valores, né, recebidos dessas vendas cobertas e alocar em outras estratégias direcionais. Então, é uma forma de você usar dinheiro do mercado para alavancar, né, com operações dentro do mercado. Então, isso é a alavancagem perfeita. Eu também sou muito fã desse tipo de estratégia, tá? Porque você não coloca dinheiro seu em risco. Então, você pode montar, né, uma estrutura, testar por 3, 4 ou 5 meses, que por menos que ela dê certo, né, por mais prejuízo que ela gere, né, e você chega à conclusão de que não é a estratégia correta para você operar dentro do seu patrimônio, você testou com dinheiro do mercado, né? Você não abriu mão de capital próprio. Então, esses dois cenários são os cenários ideais. E o terceiro cenário é para aquele investidor que talvez não faça lançamento coberto, não tenha uma carteira grande de ações, possui um capital mais, assim, mais justo, né? Mas quer mesmo assim correr risco, tomar risco no mercado, né? Pode fazer o seguinte, pode alocar lá, por exemplo, vamos chutar um valor aqui, como eu tenho feito lá com o investidor simulado de, por exemplo, R$ 1.000, ele aloca R$ 1.000 na corretora e com base nesses R$ 1.000, ele pode dividir, por exemplo, eu dividi em 10 operações. Então eu posso montar 10 operações seguidas, que eu preciso errar uma sequência de 10 operações, dando PT nas 10 e para que a minha estratégia se mostre ali extremamente ruim. Então eu dou uma chance bem grande, né, a esse investidor para que ele monte. Vou montar 10 operações de uma vez? Não, não vou, né? Vou fazer ali, por exemplo, 2, 3 operações ao mesmo tempo, encerra uma, monta outra, né? Encerra uma, monta outra, e assim você vai trabalhando uma carteira, né, com 10. Então, para você errar uma sequência de 10 operações fatiando as entradas ainda, tem que ser uma estratégia realmente muito ruim, né? Você tem que realmente não querer se dedicar a fazer com que a estratégia dê certo. Então, você dá uma chance aí de 10 operações. Você montar 2, 3 por vencimento, por exemplo, você já tem aí 3, 4, 5 meses para ficar testando. Se quiser diminuir, por exemplo, vou colocar R$ 10.000, você pode dividir em 20 operações, por exemplo, e deixar esse dinheiro lá na renda fixa quietinho, gerando margem, que você vai ter aí muito tempo para ir testando esse operacional, né? Porque mais complicado ainda, né? Tem a segunda parte, né, do vídeo, que é como montar as travas, né? Como escolher as travas. Existe esse gerenciamento operacional. Muitas pessoas se preocupam mais em como montar a trava, né? Querem a dica, né? Querem a diquinha mágica de que usando o setup X todas as travas vão dar certo. Não, e o que vai fazer você ser vencedor em qualquer estratégia é aprendendo a gerenciar o que dá errado. É isso que vai te colocar lá na frente.
Então, dentre essas 3 formas com que eu falei, a primeira, né, o que você recebe de dividendo aí dos seus das suas carteiras de investimento, dividendo mais juros. A segunda forma, né, você que já vende opções, você vai usar o dinheiro do mercado. E a terceira forma, né, que é a minha menos favorita, né, mas também é uma possibilidade, não julgo quem faça, né, eu estou simulando um investidor que faz isso, né, mas é uma forma também, e não faz sentido você pegar metade do seu patrimônio, não faz sentido você pegar o seu patrimônio total para fazer esse tipo de estratégia. O que vale é você alocar um percentual para se desenvolver operando esse tipo de estratégia, tá? Pode ser uma estratégia que dê muita liga. Eu estou testando, eu estou há 2 meses testando ali junto com meus alunos da mentoria e o pessoal do SGR, né? E por enquanto nem quebrei o investidor e também não ganhei absurdos, mas já entendi algumas coisas e já estou ajustando a parte operacional da estratégia, porque a financeira já está definida. Então precisa fazer um pente fino, né? O mercado é dinâmico, muda muito e a parte operacional é extremamente importante. Me fala aí, investidor, tá curtindo esse vídeo? Se tá curtindo, não esquece do like e do comentário, né? A gente vai agora partir para a segunda parte do vídeo para falar sobre como montar essas travas, né? Qual racional utilizar, né? Qual a forma de analisar as ações, né? Quais ações analisar para montar esse tipo de estrutura, para montar uma trava de alta ou uma trava de baixa, né? E quais critérios utilizar nessa seleção. Então, vou trazer alguns insights operacionais. O pessoal que já me acompanha, né, já assiste meus vídeos, sabe bastante que eu gosto de operar muita tendência, eu gosto de operar muito intervalo de preço das ações. Então, são algumas coisas aí que eu vou comentar com vocês. Com a Profit Chart aberta, vou compartilhar a tela da Profit para a gente já ir olhando, né, e comentando aí o que eu vejo de operacional ou não. Vamos lá, então, Profit Chart aberta. Vamos lá, vamos pegar alguns ativos aqui para a gente estudar, né, algumas operações. Então, por exemplo, né, vamos olhar aqui algumas coisas que eu tenho na minha tela, até por sinal, que vale a pena uma boa relação de risco e retorno, imaginando, né, um cenário técnico, né? Então vamos começar, por exemplo, por Petrobras, tá? Petrobras é um ativo que realmente eu tenho ele no meu radar de análise, tá? Então vou compartilhar primeiro a análise. Então vamos lá, né? Então, vamos organizar essa parte de técnica de como montar a sua trava de alta. Então a primeira coisa que é importante é o quê? É seguir um racional, né, de análise técnica. Então, eu gosto de operar médias móveis. Então, eu gosto muito de operar a favor das médias móveis, tá? Isso é uma característica minha. Eu gosto muito de operar a favor das médias móveis. Uma segunda forma que eu tenho de operar é as travas, intervalo de preço, né? Então, algumas ações, elas encontram faixas operacionais que a gente consegue, né, através de uma pitada técnica, né, mais uma faixa operacional, encontrar um intervalo de preço onde a ação precisa estar. Então, decora isso, né? Uma das coisas que eu tenho testado com mais efetividade é pensar no intervalo de preço que a ação pode estar, né, até o vencimento ali da série de opções escolhidas, né? Então, tem que encaixar dois fatores, né? Um fator técnico que te atraia, né, mais um fator tempo. Então, tanto as duas teses, né, do tempo para até chegar ao vencimento, quanto é, da técnica que você usa para você fechar um intervalo de preço que a ação possa estar, né, para aquele determinado vencimento. Então, isso é uma característica. Então, eu gosto de operar tendência e gosto de operar intervalo. Então, na Petrobras aqui, nesse caso, a gente vai usar uma técnica de tendência para simular essa operação. Por que tendência, Ricardo? Vamos olhar o contexto da Petrobras. Então, não existe um operacional fixo para operar esse tipo de estratégia. O que existe, né, para operar esse tipo de estratégia é você usar, né, os racionais e o cenário de cada ação ali, né, para você tentar montar. Então, vou colocar um preenchimento aqui. Então, isso aqui é um vazio, né, de fronteira de gap. A gente pode até ajustar aqui, né? Fronteira de gap é tudo isso aqui, né? Gap é aquele espaço que não tem negociação. Então, tá aqui,
fronteira de gap, ó. Vou deixar certinho no fechamento lá em cima. O que a Petro está fazendo aqui, ó? Petro, né, abriu em gap de baixa, resultado, dividendo, papapá. Não vou nem levar em consideração o lado político, não. Só estou olhando realmente o movimento técnico. Ela faz uma perna de alta e uma correção para a média de 9. Média de 9 ascendente. Aqui tem um setup que eu gosto de usar bastante, que é um setup do Larry Williams. Aqui tem um 9,3 de compra, né? Então, se segunda-feira romper essa máxima, 9,3 de compra com stop aqui na mínima. Então, o que eu imagino para a Petrobras? Que Petrobras, né, possa estar, né, valendo nessa faixa de preço aqui em cima. Então, lá em cima tem um fechamento de gap, lá nos R$ 40. Então, eu sei que a minha trava de alta, né, estou esperando o mercado subir, é uma tese de subida de preços nesse caso. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou imaginar uma trava de alta, né? Com intervalo aqui, por exemplo, até no máximo uns 39,50. Por quê? Não vou jogar meu alvo lá nos 40, né? Eu quero pegar essa trava de alta, eu quero pegar um pedaço dessa alta. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco a ponta comprada da trava aqui próximo dos 38, né? Então, dos 38 e jogo a segunda ponta comprada lá para cima. Então, eu vou colocar a ponta comprada dentro do dinheiro. Agora, vamos lá no Pilab. Então, vou olhar lá para o dia 17/5. Então, Petro está valendo 38,26. Eu vou comprar a do 38. Vou comprar a do 38 e vou vender a do 39. Então, não vou vender nem a do 40. Vou comprar a do 38 e vou vender a do 39. Então, quanto que está valendo essa trava agora, né? Essa trava agora, vamos pegar a calculadora de novo. Essa trava vale 2,08 menos 1,52. Então, é uma trava que tem 56 centavos de custo e ela pode valer até R$ 1. Então, é uma trava de alta que a gente imagina que a Petro vai ficar para cima dos 39. Então, a gente coloca aqui, ó, 38, tá vendo? Ó, a linha aqui, ó, 39, e a linha de baixo que a gente vai colocar nos 38. Então, eu estou imaginando que a Petro vai ficar acima, tá, dos dois strikes. Então, a ponta comprada, eu estou testando jogar essa ponta comprada para dentro do dinheiro. Por quê? Porque traz um pouco mais de proteção, né? Quando eu fico muito fora do dinheiro, eu dependo do mercado se deslocar muito isso, o mercado cai um pouquinho, essas opções já começa a virar pó. Aqui, pelo menos, enquanto ela estiver acima do 38, essa trava tem um valor intrínseco, né? Ela tem um intrínseco dentro ali da trava, porque uma compra está dentro do dinheiro. Então, essa é uma trava de alta com Petrobras, um outro ativo que eu estou de olho. E que entrou numa faixa operacional, então esse aqui eu estou levando em consideração um cenário de faixa operacional, tá? Ó. A gente tem um papel que costuma trabalhar em faixas, né? Ó. Ficou lá em cima, ó, tá vendo? Ficou aqui, aí ficou aqui, tá vendo? Aí ele passa para cima de todas as médias, né? Então, teoricamente, ele pode fazer isso ou até mesmo fazer um movimento de rompimento dessa média de 200, fazer um pullback aqui, ó, e passar aqui para cima, que é um vaziozão gráfico. Então, dois cenários aí para o papel, mas vou olhar mais essa faixa operacional. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar montar uma trava na qual eu compro a opção, por exemplo, dos 22,50, um exemplo, e venda de uns 23,50. Vamos ver se Gerdau tem alguma coisa nesse sentido, de GBR 4. Então, vamos lá. 17/5, vou voltar lá, vamos ver, 22,50, ó, 22,43. Vou comprar, ó, essa é europeia, as europeias têm uma liquidez ruim. Vamos comprar do 22,68, por exemplo, e vender a do 23,68. Então, olha lá, uma trava que custa mais ou menos 56 centavos, né, vezes 100 dá R$ 56, e pode dar um ganho máximo de 43. Então, também é uma trava que está com strike para dentro do dinheiro na ponta comprada, uma vez que, né, a ideia é que ela fique acima desse preço. Então, é besteira jogar essas travas lá para cima, tá? Seguindo, tá, o meu racional aqui, não tô falando que é besteira que não dá certo, pode dar, e o resultado de uma trava fora do dinheiro ele pode ser até mais alto, mas como a gente está operando, né, uma carteira ali que a gente precisa ser um pouco mais defensivo, eu entendo que operar um pouco mais próximo do dinheiro aqui é um pouco mais defensivo, né? As operações aí elas têm uma proteção um pouco maior, o mercado precisa cair um pouquinho mais aí para que elas venham a virar pó.
Então, essa é a segunda forma de analisar. Eu mostrei uma de tendência e uma de intervalo de preço. E outra pode ser pelo conhecimento que você tenha daquela ação específica. Às vezes você marca os preços da ação de cabeça, e você sabe, às vezes, pô, quando ela cai aqui, ela volta, né? Quando ela passa desse ponto, ela volta. E existem papéis, tá? Duas ações aí, duas BDRs, que é a. Cadê? Tá aqui, ó, que é a Small 11, tá? Que é um excelente papel aqui, ó, Small 11, que é um excelente, é uma ETF, né? Ela trabalha, ela se movimenta muito mais devagar do que as ações, tá? Então, talvez para acompanhamento, né? E operações ali visando, por exemplo, intervalo de preço, você olha, pode olhar para o gráfico, você pode imaginar que no próximo vencimento ela vai estar no intervalo de preço Y aqui, ó, e você ir lá e operar esse intervalo de preço para aquele determinado período. Assim, também com BOVA 11, tá? BOVA 11 é também uma ETF que permite também esse tipo de operação, e a BOVA 11 é até um pouco mais fácil, né? Você consegue, ela demora muito para se mexer, então você consegue ajustar muito. De BOVA 11 eu estava até olhando um viés um pouco mais negativo, por exemplo, para a BOVA 11, né? BOVA 11 que está com uma cara de querer perder toda essa linha de suporte, né? O cenário está meio ruim aí, né? No macro, ó. Então, por exemplo, uma trava de baixa. Vamos dar uma olhada, uma trava de baixa com BOVA 11. Então, você pode ir montando suas travas, né? Aqui a gente já falou 3, né? Daria para ficar com 3 travas em aberto aí para o vencimento do dia 17 do 5, e pô, de 3, se errar as 3, né? Aí precisa ir ajustar muito operacional. Então, ó, de BOVA, por exemplo, uma trava de baixa, né? Então daria para a gente comprar, por exemplo, a do 124, vamos ver, do 124 e vender a do 100 e vamos pensar num alvo para a BOVA. Então, 124, um alvo no 122, mais ou menos, ó. Então daria para a gente vender essa do 122. Então, ó, é uma trava que tem R$ 2 de potencial de ganho e ela custa 68 centavos. Essa trava está bem interessante, pensando num cenário de queda para a BOVA, tá vendo? Gasta 68 centavos e pode ganhar até R$ 130, com BOVA passando para baixo do 122, né? Não é isso? Ó, 122. Então, com BOVA passando abaixo dos 122, que não é nenhum preço absurdo, né? O mercado nem precisa cair tanto assim para que BOVA passe aqui do 122, ó, tá vendo? Então, um rompimento dessa região aqui já geraria, por exemplo, um movimento, ó, inicialmente até aqui, né, e depois só lá na média de 200 abaixo do 122. Então, uma trava de baixa com BOVA também ficaria interessante. Então, você precisa olhar os ativos e estimar, né, um intervalo de preço. Eu, como gosto muito de análise técnica, você pode usar aí técnica de suporte, canal de alta, por exemplo. Imagina ter operado estratégia de trava de alta em YouTube, por exemplo, nesse canal de alta, né? Todas as vezes que chega aqui próximo do canal de alta, sei lá, e montar uma, uma trava de alta, né? Toda vez que chegasse lá em cima, você montar uma trava de baixa, né? Sei lá, Banco do Brasil, por exemplo, né? Você tem uma estratégia de operar tendência, né? Então, todas as vezes que encosta próximo das médias, você pode montar uma trava de alta. É uma outra forma de você operar também a tendência, né? Você não precisa esperar confirmação, nada, né? O preço vem aqui para próximo das médias, você simplesmente ajusta aqui uma trava de alta e monta, né? Então, é uma forma de operar também a favor das tendências, né? Você pode pegar uns papéis que estão em tendência e operar dessa forma. Vale, por exemplo, você pode olhar, vale imaginar intervalos de preço. Pô, você sabe que 59,60 se mostrou aí uma boa faixa de suporte. Toda vez que vem nessa faixa, você pode tentar imaginar um repique de preços. Então, esses são alguns racionais que são possíveis de serem utilizados. De novo, né, não tem um setup vencedor. O mercado é muito dinâmico, né? O importante é você ter um conjunto de regras e de análise que te levem a uma decisão concisa, né, do que você imagina para aquele determinado papel, tá? Então, alguns exemplos, mais alguns insights operacionais aí para você. Agora, vamos voltar para minha câmera para a gente continuar o conteúdo. Mais uma vez, reforço para você, investidor, se tiver com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. Se você tiver sugestão de algum vídeo também, né, fico imensamente agradecido aí por conseguir, né, entregar mais coisas aí, coisas que vocês me pedem, tá? Isso aí para mim é extremamente importante. E me diga aí, o que que você achou desse vídeo? Curtiu? Deu para aprender? Acha que vai conseguir aplicar aí as estratégias ou montar, né, um planejamento para operar trava de alta e trava de baixa com opções? Será que você se sente mais confiante?
clica aí no like, deixa aquele like e deixa seu comentário aí, para mim é extremamente importante, investidores. Agradeço sua atenção e sua paciência e um grande abraço, investidor.